Olá, pessoal. Em nome da FECAP, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa Pós-Graduação em Debate. Esse é um projeto inovador que nós desenvolvemos para levar ao mercado, levar ao público, o que a FECAP faz em relação aos cursos de pós-graduação lato sensu e também o estrito sensu. Nós queremos debater nesses episódios a experiência dos nossos egressos, dos nossos professores e de profissionais do mercado que utilizam de alguma maneira, direta ou indiretamente, as experiências e a capacitação dos nossos alunos. Assim como a experiência de docência que nós temos no nosso programa de pós-graduação. E são vários programas de pós-graduação, mas todos eles ligados a negócios, pois a FECAP é uma escola de negócios. E é a mais antiga escola de negócios do Brasil. Resumindo assim, a história, porque ela levaria muito tempo para ser contada, a FECAP tem 122 anos, vai fazer 123 esse ano. Ela é a primeira escola de contabilidade do Brasil e desenvolve, desde então, de 1902, ela desenvolve estudos, pesquisas e capacitação de profissionais para o mercado nessas áreas. Não é exclusivamente de contabilidade, mas em todas as formações e necessidades de profissionais das áreas de negócio. Então, quando a gente pensou nesse programa Pós-Graduação em Debate, é para mostrar para o público e compartilhar com o público um pouco do que a FECAP faz nessas áreas. A pós-graduação da FECAP, ela vem desde os anos 1980. Então, percebo que não é só a escola original ali da FECAP, é antiga, mas também a pós-graduação. Então, nós temos alguns programas que nunca foram interrompidos, inclusive, desde os anos 1980. Então, vocês imaginem quanta história a gente tem relacionado ao programa de pós-graduação. E não só do programa de lato sensu, mas também o programa de estrito sensu, onde a FECAP tem 2 cursos de mestrado, também de longa data, com vínculo ao mercado e vínculo com a academia, em outras instituições, inclusive, onde nossos egressos do mestrado acabam compondo o corpo docente de várias outras instituições, além da FECAP. Como nós temos vários exemplos aqui de profissionais formados aqui, que lecionam aqui, além de atuar no mercado de trabalho. Essa área de negócio tem essa característica muito importante, que os egressos também atuam no mercado. Isso traz a riqueza da experiência dele no mercado para nós. Por isso que a gente tem muita história para contar e a gente vai começar a contar um pouco dessa história para vocês nesse episódio. Esse é o primeiro programa. Nós esperamos, o nosso projeto é que nós tenhamos vários outros na sequência, pelo menos 2 a cada mês. E queremos fazer disso, então, um meio de comunicação da FECAP com o mercado e sempre focando nos cursos de pós-graduação. Eventualmente, nós vamos falar de graduação, como vai ser o caso hoje. Nosso convidado é alvarista desde a graduação. E nós vamos tentar sempre fazer esse vínculo para vocês compreenderem a importância da pós-graduação com o mercado e as portas que os cursos de especialização, lato sensu e também estrito sensu, abrem para o profissional no mercado. Então, o programa é esse, vocês vão conhecendo o programa com mais detalhes ao longo dos outros episódios, também vão conhecendo um pouco mais da FECAP ao longo dos outros episódios, e toda essa história também está no site da FECAP, ao qual eu convido vocês a visitarem, quem ainda não conhece. Nós temos uma riqueza de detalhes aí de todo o histórico da FECAP, inclusive, quem estiver interessado aí na capacitação, nos cursos de pós-graduação, principalmente, nós temos todas as opções, com todos os detalhes, a grade curricular, corpo docente, a estrutura e a proposta dos programas. Mas ao final desse episódio eu vou comentar um pouco mais dos programas para vocês. Falei da frequência, então a FECAP é uma escola de negócio, ela se caracteriza por isso desde a sua fundação. E em nome dela e também em nome do programa de pós-graduação, eu quero dar as boas-vindas a vocês, quero convidá-los a acompanhar esse programa até o final e depois também fazer comentários lá no nosso canal do YouTube e que também acompanhem os outros episódios e outros programas que a FECAP tem também no nosso canal. Curtam lá e compartilhem para que essa mensagem chegue a maior número de público e que tenhamos, então, o fortalecimento dessa relação de pós-graduação, FECAP e mercado. Muito bem. Mas a riqueza do programa não está no que eu estou falando para vocês, e sim no que o nosso convidado traz para nós.
E nós tivemos, né, eu tive a felicidade, e é uma honra para a FECAP, ao convidar, né, o Kleber, que eu vou chamá-lo eventualmente de professor Kleber, porque ele, né, vai contar um pouco da história dele, inclusive de docente para vocês. E ele de pronto atendeu, porque é um alvarista desde muito tempo, né, um alvarista nato aí, e carrega aí na sua história, né, um pouco da história da FECAP também. Eu vou fazer a apresentação dele de uma maneira muito resumida, porque ele, na verdade, é muito modesto no currículo dele. O currículo é extenso, mas ele falou, não, Emerson, apresenta essa parte só, mais resumida e tudo. Então, vou seguir o que ele me pediu, mas ele vai acrescentar ao longo do nosso debate aqui, da pós, né, graduação em debate, ele vai acrescentar mais dados para vocês e vocês vão perceber a importância que tem, né, o investimento em educação, né, e também em educação continuada. E o quanto isso pode trazer de resultado, tanto na carreira acadêmica quanto na carreira profissional. Então, o professor Kleber Silva, ele é mestre em contabilidade pela FECAP, ele é especialista, né, a pós-graduação Lato Sensu, em controladoria e auditoria interna aqui da FECAP. Ele tem uma experiência muito interessante na área de saúde, né, como docente em curso de gestão hospitalar. Então, é a gestão da área de saúde do ponto de vista do contador, né, do gestor financeiro. Ele atua no terceiro setor, em parcerias público-privadas, né? Ele vai falar depois da empresa que ele atua. É se não me engano, a maior ou uma das maiores instituições não governamentais em termos de atuação e também de geração de emprego. E tem uma vasta experiência no mercado financeiro e também no mercado de auditoria. E ele vai contar para nós um pouco disso quando ele falar da carreira dele. Kleber Silva, professor Kleber, seja muito bem-vindo à FECAP, seja muito bem-vindo ao nosso programa Pós-Graduação em Debate. Como eu falei antes, é uma honra para nós você ter aceito o nosso convite. Espero que não seja a única vez que você virá falar conosco. Com certeza. Eu deixo você à vontade aí para fazer algum complemento também, falar alguma mensagem já inicial para o nosso público. Bom, professor Emerson, primeiro obrigado pelo convite, né? Uma satisfação enorme estar aqui de volta depois de tantos anos, né? Convivendo aqui no ambiente acadêmico, e só tenho a agradecer o convite, né? E posso contar boas histórias aqui sobre a minha carreira, sobre os cursos que eu cursei aqui na FECAP, né? Uma instituição centenária que eu gosto muito, tenho um carinho enorme, tenho amigos aqui, professores, alunos, a minha filha estuda na FECAP também. Olha só. Isso eu não sabia, você não tinha comentado ainda comigo. Ela faz um curso aqui de Relações Internacionais, é a segunda graduação dela. E é óbvio, né, que eu incentivei porque, enfim, a FECAP ela é uma referência no mercado de trabalho, né? Então, os alunos que se formam na FECAP, via de regra, têm boas oportunidades de trabalho, né? Então, isso foi um dos pontos que eu incentivei ela. E, professor, estou à disposição. Bom, sobre a minha carreira, eu, obviamente, desde de jovem, na época do ensino técnico, né, eu já fiz o curso de técnico em contabilidade, sem trabalhar na área, mas já tinha na época, né, o ensino do governo do estado aqui de São Paulo, já tinha os cursos técnicos. Então, você escolhia, né, se você ia para aquele científico, né, ou para enfim, e aí comecei a trabalhar muito jovem, né? E logo, né? Enfim, depois a gente vai falar um pouco melhor dessas etapas, né? Mas me formei em Ciências Contábeis, sou contador de formação, hoje sou gerente de contabilidade da SPDM, que é uma instituição centenária também, né? Que atua na área de saúde predominantemente, mas também trabalhamos em projetos de assistência social e de educação, né? E lá eu coordeno uma equipe de mais de 100 pessoas, tenho gerentes, coordenadores, tenho quase 30 contadores, né? Uma equipe grande que, enfim, desenvolve um trabalho excelente, porque trabalhar na área de saúde não é uma coisa tão simples, né? Porque a prioridade é sempre do paciente, né? Nunca... Então, a gente é sempre não é a prioridade, mas, né, a gente está ali no back-office, né, por trás de toda aquela estrutura. Então, os cursos que eu fiz na FECAP, com certeza a gente vai poder debater um a um, agregaram bastante na minha carreira, né? Inclusive depois do mestrado, agora atuando
também como professor, né? Que foi um desafio, né? Enfim, é uma coisa que exige uma dedicação extra, né? Diferente muito do ambiente de trabalho, que você tem seus compromissos, tem hora de entrar, hora de sair, mas como docente você está o tempo todo pesquisando, auxiliando os alunos, então é uma atividade que assim eu tive tive que me adaptar, né? Mas graças a Deus está indo tudo bem e eu só tenho a agradecer, né? Acho que a FECAP agregou bastante na minha vida profissional. Eu espero poder contar algumas boas histórias aí, algumas boas experiências para vocês. Certamente, professor Kleber. Poxa, assim, a gente vai conversando e vai conhecendo um pouco mais, né? Isso. Eu sabia, né, do teu relato profissional, você começou numa empresa alemã, né, vários anos lá, como, acho que contínuo ali na época, né, que chamava, e foi desenvolvendo, e do curso técnico também de contabilidade, né, eu também fiz o técnico, né, no Colégio Estadual também lá no Paraná. E, inclusive, o meu CRC é de técnico, desde o início, né, na época, 1990 e alguma coisa. E assim, a gente percebe esse vínculo, né, com a área, né? Sim. E, então, quando a gente escolhe desde o início, né, consegue fazer a escolha certa, né, a gente não sai dessa rota, né? É verdade. E você vê que o sucesso que você atingiu, você vai contar para nós um pouco mais, vem desde essa primeira escolha de muito jovem, né? Isso. E é uma dificuldade para os jovens, até na pós-graduação mesmo, escolher o curso certo, o curso que se relaciona melhor com os anseios, né, o plano de carreira e tudo. Imagina no curso técnico, né, o quanto, né, era difícil para nós, né? E saber também que a sua filha é alvarista, né? Poxa, essa eu não sabia, né? Fiquei contente com isso. E vocês percebam, né? Ninguém traz, né, para um local, alguém que a gente ama, né? Não vai trazer para um local que você não tenha certeza que é um bom local, né? Exatamente. Então, que bom, a família já criando esse vínculo aí com a FECAP. Com certeza. Né? Perfeito, professor. Eu tenho aqui assim uma sequência aqui para a gente ir discutindo, né? Mas obviamente a gente talvez não vai conseguir seguir exatamente ela, porque tem assuntos que vão surgir, né? Mas antes da gente falar mais da experiência da carreira, vocês podiam só fazer um relato bem breve lá, desde o teu primeiro emprego até o atual, mas assim, porque depois a gente vai entrar em mais detalhes lá na frente. Bom, eu sou de uma geração, professor, que a gente começa a trabalhar antes de estudar, né? Então, assim, eu fiz o ensino médio, meus pais sempre foram pessoas humildes, né? Minha mãe trabalhava como empregada doméstica, tinha barraca também na rua, nas feiras, né? Fazia feira livre, esse tipo de coisa. Meu pai já trabalhou nas indústrias, né? Já foi motorista, já foi metalúrgico. Então, a gente tinha uma vida bem simples, né? E aí, assim, aos 17 anos, eu fiz um amigo passou em casa e sugeriu que a gente fizesse aqui um curso. Não sabia exatamente o que era, mas fui, né? Fui, porque minha mãe falou, não, é um curso, vai. Né? Qualquer coisa que era para estudar, ela mandava eu ir. Bom, então eu descobri que era dentro de uma fábrica ali para a região da Zona Leste, Guatemi, ali, uma região muito longe, a gente foi de ônibus. E era uma fábrica, né? Era uma fábrica de porcelana, e dentro dessa fábrica tinha um curso do CIE, né? Que todos conhecem hoje como estágio, né? Sim. Então eu fiz ali um curso, que na época o curso era voltado para o contínuo, né? Que era uma espécie de um auxiliar administrativo que fazia serviços gerais, também fazia aquele trabalho de office boy, né? De entregar correspondência, esse tipo de coisa. E aí esse cursinho ele me indicou para uma empresa chamada FAF, que é uma multinacional alemã, mas era uma empresa pequena, né? Uma subsidiária pequena. Basicamente era um showroom de máquinas, uma loja de máquinas de costura industrial, e tinha um escritório no Rio de Janeiro, um escritório em São Paulo, onde eles faziam a comercialização desses produtos. Então a empresa fazia uma importação dessas máquinas para o Brasil, a gente fazia toda a liberação, né, do alfandegária, esse tipo de coisa, e comercializava as máquinas, e aí a gente tinha uma estrutura para montar essas máquinas e vender e tudo mais, participar de feiras. Bom, e aí eu fui contratado como contínuo, né, né, porque eu tinha 17 anos, então tinha aquela fase do exército, aí tinha que, você trabalhava, só depois de algum tempo eles iam registrar, então foi um contrato de estágio mesmo. E aí aos 17 anos eu já comecei a ganhar um dinheirinho, já comecei a ajudar em casa.
né? E naquela época eu estava no ensino médio, né? Já estava ali no ensino médico, aí eu optei por fazer o técnico em contabilidade, fiz o técnico em contabilidade, mas não trabalhava na área, né? Trabalhava ali como contínuo. E aí eu fui participando dos processos, sempre fui curioso, sempre tive muita disposição de ajudar. Depois tirei carta de habilitação, aí eles mandavam entregar mercadorias, eu pegava o carro da empresa. Uhum. Bom, enfim, eu fui criando, professor, uma experiência administrativa, né? Então eu fui faturista, né? Emitia as notas fiscais, aí comecei a aprender um pouco da área fiscal, né? O faturamento, você tem que aprender as alíquotas, aí você tem, na época tinha que ter um livro, né? O regulamento do ICMS, na época era tudo manual, né? Enfim. E aí você aprendia toda essa questão da legislação, como emitir a nota, e a empresa também foi me dando alguns cursos, né? Então eu mesmo, às vezes, me interessava por algum curso e pedia, eles pagavam, né? Isso foi gerando um desenvolvimento profissional, né? Eu só me permita interromper, Kleber. Eu acho que daqui nós já vamos entrar para o segundo bloco. Acho que vai dar certinho para a gente emendar esse assunto. Perfeito. Já começar a falar da decisão acadêmica. Isso. Aí você pode ir contando isso e fazendo a ligação temporal entre a decisão acadêmica com a fase profissional que você está. Que a gente já trata o segundo bloco também nosso. Acho que podemos seguir assim. Podemos. E está ficando interessante. Eu acho que o público vai gostar da sua história aqui, vai se inspirar. Bom, e aí eu não tinha ainda noção de que eu precisava fazer um curso de graduação. Isso não estava claro para mim. Porque eu vinha de uma geração que poucos jovens ingressavam no ensino superior. Então a gente fazia o ensino médio e já começava a trabalhar. Bom, só que eu fui pai muito cedo, com 19 anos, aí decidi casar, né? Nós somos casados até hoje, a nossa filha já tem 25 anos, que está aqui estudando também. E aí o que aconteceu? Eu fui pedir um aumento de salário para o meu chefe. Meu chefe já era controller. Tenho família para sustentar. Ele era um controller, na época eu nem sabia direito o que era um controller, né? Mas ele era responsável por toda a parte financeira e contábil da empresa. E aí ele me desafiou. Falou, por que eu tenho que te dar um aumento de salário? O que você vai me entregar de diferente para mim te pagar algo a mais? Eu falei, não, eu trabalho direitinho, eu sou esforçado, aquela conversa. Né? Ele falou assim, olha... você tem faculdade? Eu falei, não. Mas você não pretende fazer? Eu falei, eu acho que não. Ele falou, não, você tem que fazer a faculdade, né? Porque você precisa se desenvolver. Ele falou, eu já tenho 2 faculdades. Na época ele era formado em administração e ciências contábeis. E aí ele falou, não, eu te dou um aumento de salário, mas se você for procurar um curso, né, uma faculdade, e na verdade ele me sugeriu administração de empresas, né? Falou, você vai fazer administração e aí você vai se desenvolver, vou te pagar um salário maior, você... E aí, na época, meus pais ajudavam, recém-casado, né? Então, os pais normalmente sempre ajudam, né? E aí eu fui para casa, conversei com a minha esposa, com a minha família, falei, olha, eu preciso estudar, né? Porque eu vou ganhar mais, né? E aí, logo ele me deu uma promoção, né? Ele me levou, inclusive, professor, na FECAP, me trouxe aqui, olha, aqui é a faculdade, tá vendo aqui as pessoas entrando. Ele foi um pai, assim, né? Porque eu não tive essa orientação. Os meus pais eram pessoas... Teu mentor, né? Exatamente. Ele foi um mentor e um tutor ao mesmo tempo. Chama-se Laurimar, ele, inclusive... enfim, é professor também de disciplinas de ciências contábeis. Tomara que ele assista em algum momento o nosso programa aqui. Ele vai gostar. E aí ele foi o meu mentor, me levou na Exam, que hoje já é uma outra instituição, eu acho que é uma faculdade de engenharia comprou a Exam, não me lembro agora. Mas enfim, me levou em 2 faculdades, uma era de administração, né, que era a antiga Exam, e a de contabilidade, ciências contábeis, que era a FECAP, né? E aí eu não sabia qual curso decidir, né? E eu acho que alguém, naquela época, a gente está falando de 2022, né? Porque eu ingressei na graduação em 2023. Então eu tinha 22 anos, mas não sabia a mínima ideia do que eu queria ser de fato, né? Qual seria a minha profissão? Não tinha amadurecido ainda a ideia da carreira, exatamente, né? Então eu colei ali naquela ideia do meu chefe. Só que aí eu mudei de ideia, falei, eu não quero fazer administração, eu quero fazer ciências contábeis. E ele insistiu, não, a administração é melhor, você tem mais... Enfim, eu falei, não, mas eu fiz técnico em contabilidade e eu tinha medo, né? Para mim a faculdade era algo, assim, assustador, né? Era um ambiente de pessoas muito inteligentes. Tava distante da realidade ali, naquela fase que você estava, né? Exatamente. Mas aí eu encarei, fiz o processo seletivo, foi aprovado, fiz a matrícula,
comecei a pagar o curso, comecei a frequentar o curso. A graduação foi aqui na Liberdade mesmo? A graduação foi aqui na Liberdade, né? E aí logo me senti à vontade, né? Professor Maurício, né? Que eu não sei se vocês conhecem. Professor Maurício, ele era professor de contabilidade básica, né? A gente chamava ele de Mauricião, né? Eu acho que ele, se não for professor hoje, deve estar, enfim, trabalhando aí com escritórios, enfim. Mas ele foi um professor assim que me chamou muita atenção, uma forma muito brincalhona de lecionar. E aí eu comecei a me sentir à vontade, né? E aí, poxa, no primeiro ano eu já tive aula de economia. O que é economia, né? E oferta, demanda, esse tipo de coisa. Então, assim, na verdade, a escolha pelo curso foi realmente do meu tutor, né? Do incentivo que ele deu para mim. E aí eu tive aquela intuição de, olha, contabilidade, eu já vi alguma coisa no técnico, então acho que eu não vou me surpreender muito, né? Mas, como todo aluno recém-formado, vindo de escola pública, tive algumas dificuldades. Então, a FECAP, inclusive, na época, ela tinha um curso de nivelamento, não sei se ainda existe dessa forma, mas... tem algo parecido, mas antigamente era muito necessário, né? Exatamente. Equalizar o então, assim, conhecimento os meus colegas eram alunos que vinham de escola particular, então eles entendiam mais de matemática. Então, eu fiz aulas de reforço no primeiro ano de matemática e português, você acredita? Sim. E tudo isso gratuitamente aqui pela instituição. E aí, Emerson, a carreira só foi melhorando. Sabe que eu acho que a gente, em algum outro programa, com alguma outra abordagem, nós temos que explorar mais essa história, viu, Kleber? Já estou te convidando aqui para a gente bolar essa ideia e explorar mais, porque a gente não vai conseguir aqui, mas tem uma história muito interessante para o público, principalmente para os jovens que estão nessa fase do técnico aí, do colegial para a graduação, né? Eu acho que a gente pode explorar isso. Perfeito. Eu queria aproveitar que você já está falando aqui da FECAP, já falar da tua decisão, porque você terminou, né, a graduação lá em 2006, né? Isso. Aí passaram-se aí 3, 4 anos, você voltou para cá para fazer a pós em controladoria, né? Então eu queria que você relacionasse a decisão de fazer essa pós em controladoria e contabilidade, né, controladoria e finanças, isso. E com a fase que você estava na carreira, porque a gente acabou pulando um pouco pulamos não, já não chegou ainda naquela parte que você foi auditor na Ernest, né? Isso. Podia relacionar isso com a pós e controladoria. Perfeito. Cursei aqui os 4 anos, né? E aí o que aconteceu? Aquele emprego que eu trabalhava, a empresa ela decretou falência, teve um problema financeiro e aí decidiu mandar as pessoas embora, enfim, reformular lá o negócio. Bom, e aí eu fiquei desempregado, né? Na época o meu chefe chamou, me dispensou e tal. Mas, assim, convivendo aqui no ambiente acadêmico, tinha muitas ofertas de consultorias, de empresas ligadas à área contábil, auditoria, consultoria. Isso era muito evidente, né? Os processos de trainee, né? E eu sempre... Sabe que a FECAP, num estudo que a gente fez lá na USP, um professor meu fez, na verdade eu não participei do estudo, mas sim vi o resultado, a FECAP é a segunda instituição e a primeira, né, particular, no caso, não pública, que fornece estudantes, trainees para as firmas de auditoria. Nossa, interessante. Então, assim, tem tanto que a gente tem várias parcerias, né, com firmas, não só as Big Four, mas outras também médias, pequenas. E eles recrutam muito alunos aqui para seguir o encarreiramento na auditoria. Mas não só auditoria, perícia, também escritório de perícia, empresas também, né? Então você conheceu, no caso, a Ernst mais ou menos por esse processo. Exatamente. Então, assim, na verdade, com a situação da empresa, eu já vinha pesquisando alguma coisa. Então, numa dessas, as empresas elas fazem, né, faziam, né, ainda fazem visitas aos cursos, né, e apresenta para os alunos as oportunidades de trabalho, os processos, como funciona. E eu lembro de uma história curiosa, professor. O Alexandre Garcia, que era o nosso coordenador do curso na época, ele veio na sala, né, e comentou sobre um curso de inglês que estava implantando aqui na FECAP, com preços bem acessíveis. Eu cheguei a frequentar algumas aulas, inclusive. E aí ele comentou, nessa visita à sala de aula, de que algumas auditorias, as famosas Big Four, não queriam vir na FECAP, né? Mas por que vocês não querem? Não, porque os alunos da FECAP não tem muito o nosso perfil. E aí ele perguntou na época, mas que perfil vocês procuram? Não, o aluno tem que ser, tem que falar inglês fluente e tal, então por isso que a gente procura as universidades de primeira linha. Ele falou, não, então se é esse o problema, a gente vai
Então, e começou a implantar o curso de inglês aqui dentro, os alunos começaram a estudar. Isso ficou claro para mim que precisava ser um ponto de destaque ali na minha carreira. Aí, obviamente, eu já procurei os processos de trainee, já me inscrevi em alguns, não me lembro quais eram, mas a Ernst Young era um daqueles, né? E aí passei ali, acho que entre março e abril daquele ano até agosto ou setembro, né, um processo longo de 6 meses, fui aprovado, teve 3.000 inscritos, né, eu achava impossível, né, porque eu também realmente sempre tive a dificuldade, né, de ter a fluência no inglês, isso sempre foi né, depois fui melhorando isso ao longo dos anos, né, mas naquela época era um problema. E a FECAP, a Ernst Young, enfim, acredito que as outras também começaram a buscar os alunos da FECAP, até porque era uma época que estava tendo uma procura maior pelo setor, né? Então eles tiveram que abrir. Tinha uma demanda grande mesmo, né? E aí não tive dúvida, né? E deu certo, fui aprovado no processo e entrei como trainee na Ernst Young. Kleber, você estava na graduação ou já na pós nesse momento? Eu estava na graduação, né? Finalizando a graduação. Exatamente, estava no último ano de graduação, que era um dos requisitos para você participar do processo. Sim, se fosse formado já não ia. Exatamente. Então, passei ali, acho que 2 ou 3 meses só concluindo o meu curso e já fui trabalhar na Ernst Young. Já tinha sido desligado da outra empresa, comecei minha carreira lá. Fiquei lá pouco tempo, né? Na verdade, eu fiquei 3 anos, praticamente. Mas assim, professor, a experiência que eu tive na Ernst Young, ela me moldou, né? Ela me tirou de um ambiente assim, onde eu era um profissional... como posso dizer, um profissional passivo, aquele que recebe orientação e executa, né, operacional, e aí passei a ser um profissional ativo, né, que vai atrás da informação. Isso foi um paradigma, né? E assim, o ensino da graduação, ele é muito forte do ponto de vista técnico, né? A contabilidade básica, intermediária, a contabilidade avançada. Então eu dominava realmente, porque os professores eram muito exigentes, né? O professor Clemil, se não me engano, é o nosso professor de contabilidade avançada. Então, você aprendia ali na raça mesmo, né? Você tinha que se dedicar nos exercícios, porque senão você não conseguia acompanhar o curso. Então, do ponto de vista técnico, eu estava bem amparado, né? Na época, eles forneciam treinamentos, soft skills, a gente tinha os manuais de contabilidade, tudo isso. Bom, então, nesta fase da auditoria, foi aí que eu senti, trabalhando na auditoria, né, que em algum momento eu precisava fazer uma pós-graduação. Só que nessa época, professor, a remuneração era muito baixa e me surgiu uma oportunidade de trabalho na auditoria interna. Então eu estava na Ernst Young na auditoria externa, né, visitando os clientes, fazendo a auditoria das demonstrações contábeis. E aí, por questões financeiras, acabei decidindo sair da Ernst Young e fui trabalhar na SPDM. Fui convidado por um ex-colega que trabalhou na Ernst Young. Falou, olha, Kleber, a gente vai montar uma área de auditoria interna. Tinha assim, um desafio extra, né? Que era estruturar uma área de auditoria interna. Exatamente. Então ele falou, a gente vai montar uma área de auditoria interna, você vai ser um dos auditores e a gente quer desenhar um plano aqui para fazer auditoria na área de saúde, né? Na época eram mais de 30 unidades de saúde, então eu precisaria de uma equipe, eu era um dos integrantes dessa equipe, fui para lá e aí chegando lá eu comecei a ganhar mais, né? Comecei a ganhar bem e aí eu falei, não posso ficar parado, né? Porque agora eu sou auditor interno, então eu preciso ter uma especialização, preciso ter enfim... E aí eu não tive dúvida de procurar a FECAP. Primeiro porque os cursos, assim, a referência em contabilidade e a oportunidade que eu tive em auditoria, eu já automaticamente associei a FECAP com o mercado de trabalho. Então, nesse momento você nem pensou em pesquisar outra, então falou, eu sou avarista e lá que eu vou voltar. Até porque o meu tutor, olha só que interessante, eu segui meio que o caminho do tutor, né? Porque depois que eu saí da empresa, da primeira empresa, nós ficamos amigos, né? E aí, se você olhar o currículo do meu tutor, é justamente isso, né? Ele fez administração em outra instituição, depois ele fez a pós-graduação em controladoria na FECAP, por isso que ele era controller. Olha só que interessante.
E aí depois ele fez um mestrado, na época era mestrado em contabilidade estratégica, acho que não era mestrado em ciências contábeis acho que teve ainda. esse nome diferente. E ele fez o mestrado aqui e depois foi dar aula, né? Você acabou seguindo realmente os passos dele também, né? Porque ele era uma inspiração, sempre foi, né? Eu quero dar uma mensagem para o público pegando essas tuas informações. Vocês percebam, quando o Kleber falou, né, que ele precisava de uma remuneração maior, tinha família e tudo, estava se desenvolvendo, e ele não recebeu nenhum não e nenhum sim, assim, te aumenta o salário. Ele recebeu um desafio de um tutor, que ele considera hoje, nós falamos aqui, do papel que essa pessoa teve. Então, esse tutor, ao invés de dar alguma coisa para ele de graça, não, ele desafiou então, vai estudar, vai fazer uma graduação. E deu tão certo que depois ele seguiu os passos para a pós-graduação e depois para o mestrado, que ele vai contar para nós aqui. Então, vocês percebam que quando a gente tem assim um apoio, né, e todo mundo precisa em algum momento da carreira, né, um apoio, uma orientação, um mentor, um exemplo, né, e quando a gente é desafiado, a atitude é, né, avaliar, obviamente, mas aceitar o desafio e realmente aceitar com toda aquela garra, né, aquela vontade de dar conta daquilo, né? Então vocês estão vendo aí um exemplo fantástico disso. E que sirva de inspiração, principalmente para os jovens aí que estão pensando no encarreiramento, nas decisões profissionais e que às vezes encontram, não barreiras, mas desafios, né, na vida, principalmente na vida profissional, e não podem se assustar com esses desafios, e sim encará-los de maneira profissional, de maneira, né, com muito, né, dedicação, que certamente isso vai fazer com que você dê um passo importante na carreira, né? E que o Kleber está relatando para nós aqui. Isso. E assim, professor, uma coisa importante, até uma coisa que eu acho que é importante os alunos, os estudantes saberem, né? Em toda a minha carreira, com exceção do primeiro trabalho, que eu era bem inexperiente, eu nunca pedi aumento de salário, né? Eu nunca pedi aumento de salário e nunca pedi promoção, né? Olha, eu estou aqui, eu quero ser, né, tal profissional e sentar em tal cadeira. Isso nunca aconteceu na minha carreira, porque sempre foi claro para mim o que a gente precisa para subir um degrau. Então, em todas as organizações que eu passei, foram poucas, mas as que eu passei, sempre foi claro isso, o que você precisa alcançar para subir um degrau, né? Então, eu tinha lá as metas, eu tinha que dominar a metodologia de trabalho daquela organização, eu tinha que cumprir as políticas, eu tinha uma meta, né, que era como se fosse uma nota, né, um rating, né, que você alcançava. Então, você tinha ali 3 metas, uma pessoal, outra profissional. Então, o chefe definia isso em conjunto com você e você tinha que buscar. Um plano de encarreiramento mesmo. Exatamente. Bem claro, onde você sabia o que você tinha que cumprir para poder chegar naqueles pontos. Então, eu podia tirar a nota 5, podia tirar a nota 7, podia tirar a nota 10. Né? Dependendo da minha nota, eu ia ter oportunidades melhores. E assim foi na carreira de auditor, né? Eu fui subindo, né? E lá na SPDM, com a pós-graduação, eu tive algumas experiências. Por exemplo, a análise de controles internos, o ambiente de riscos, tudo isso eu aprendi na pós-graduação. Porque na auditoria interna ou na auditoria externa, isso a gente aprendia na prática, né? Então, na pós-graduação, eu pude aprender a teoria, né? E isso me ajudou bastante no planejamento do trabalho, né? E o modelo da pós que você fez era aquele modelo de 18 meses mais o TCC, né? Isso. Que na verdade davam 22 meses. Exatamente. 2 anos, né? Naquela época, sempre presencial, eu fiz aqui no Largo São Francisco, né? Saudoso prédio Largo São Francisco. Lindo prédio. Que hoje as nossas pós, elas são de no máximo, dá 14 meses. São 12 meses, mas tem as férias no meio do ano, final do ano. Então a gente trabalha aí com 14 meses de pós-graduação. Então, e sem perder a carga horária, né? A carga horária é a mesma, a gente só compactou os intervalos de bimestres. Então o aluno hoje, praticamente em 1 ano, ele conclui a pós-graduação. O TCC é opcional e tudo. Então tem tem alguns facilitadores, mas isso tudo, essa mudança, sem perder a qualidade. Pelo contrário, né? Todos os cursos foram, se são revisados com frequência, a grade curricular para manter bem atualizado com o mercado, né? Porque você estava falando justamente isso, né? Você era auditor e procurou uma especialização para se capacitar mais lá para a empresa, né? Exatamente. E essa área de auditoria foi estruturada e hoje ela é área de controles internos, né? Pois a área de auditoria interna, que eu atuei lá por 3 ou 4 anos, ela se tornou uma área de controles internos, né? Então, já tem outras pessoas, outros gerentes, acabou
tendo uma reformulação na organização, né? E aí eu fui convidado, nessa reorganização, eu fui convidado a assumir a área de contabilidade. Então eu fico pensando, será que o convite surgiria se eu não tivesse a pós-graduação, né? Então isso foi fantástico, né? Porque me pediram um currículo, acho que eles deviam estar analisando quais eram os profissionais que tinham condições de assumir essa área, porque os gestores que lá estavam na época eram pessoas com uma experiência muito longa, né? Então eles queriam fazer uma reformulação. E aí, como eu era mais jovem, né, com essa formação, né, contador de formação pela FECAP e pós-graduação pela FECAP, então acho que o pessoal pensou, né, ele deve ser capacitado, né, e está investindo em educação continuada, já tem experiência como auditor. Né? Inclusive com a auditoria interna, né, essa área de consultoria e auditoria, ela te dá uma visão de processos muito grande. Né? Isso é uma vantagem. Aliás, não só a área de consultoria, o próprio contador, se ele quer conhecer bem a empresa, quer conhecer bem o negócio, ele tem que fazer um diagnóstico de cada área. Isso é uma coisa que, na prática, ajuda bastante a você se desenvolver. E é interessante você estar falando disso, porque é uma instituição do terceiro setor, né? Isso. Mas ela é estruturada como uma das maiores empresas, como qualquer outra empresa do mercado aí, né? Exatamente. O pouco, assim, que eu conheço, dá uma segurança, principalmente na parte de controles internos, gestão de risco, né? E a parte contábil, né? Então, assim, é uma estrutura incrível, até exemplar do ponto de vista de controles mesmo, né? Isso. Você me permite dizer o seguinte, a SPDM, por exemplo, as instituições sem fins lucrativos, né, o terceiro setor, elas são muito antigas, né? Você bem sabe da história. Então, a gente conhece bem a Santa Casa de São Paulo, né, a Beneficência Portuguesa. Então, são entidades, né, enfim, tem aí centenárias também. Mas, assim, no caso da SPDM, a administração, a gestão era feita por médicos, né? Então, nossa direção, nossa superintendência entendeu que em algum momento a gente precisava se profissionalizar, porque a gente começou a crescer muito rápido, né? Em 98 houve uma lei aqui estadual que qualificou essas entidades sem fins lucrativos como organizações sociais de saúde. E isso promoveu que essas instituições que tinham know-how de atender o paciente pudessem administrar o serviço público de saúde, o SUS, né? Então, o Mário Covas foi um dos promissores disso. Esse modelo se difundiu, né? Então, a Santa Casa é uma organização social, hoje o Einstein é uma organização social, enfim, de diferentes instituições de saúde se transformaram, né, em grandes organizações que têm lá o seu hospital próprio, né? Tem ali a filantropia, alguns, né, no caso da SPDM, ela tem a filantropia pelo Hospital São Paulo e tem lá os contratos com o governo do estado, com as prefeituras para gerenciar serviços do SUS. Então, só para te dar uma visão, por que a empresa cresceu? Ela cresceu tanto que a gente precisou estruturar. Então, nós temos uma governança, né? Uma governança corporativa forte, tem uma diretoria executiva, tem um conselho administrativo, um conselho fiscal. Isso também é uma coisa importante para o contador, para o profissional saber. Eu, inclusive, participo das reuniões anualmente dos conselhos, eu apresento os balanços, as demonstrações contábeis. Eventualmente, eu sou o responsável em esclarecer, né, para a auditoria independente que faz a auditoria dos nossos balanços, quais são as receitas, quais são os problemas, os riscos de cada filial, né, de cada estabelecimento, de cada projeto. Então, essa organização, né, essa governança corporativa, o profissional de contabilidade tem que estar bem atento, porque existe uma série de políticas, de regras. Agora, com a questão de compliance, você tem que entender bem LGPD, enfim, tem questões hoje de ambiente, leis anticorrupção, que o contador, o profissional de contabilidade tem que estar bem respaldado, porque a contabilidade é uma área onde ela é requerida. Então, os executivos, os diretores, eles pedem um conselho da contabilidade em tudo, né? Então, se você não estiver preparado, né, eu acho que aí o curso de pós-graduação ele foi uma vantagem nesse sentido, porque quando eu cursei o curso de pós-graduação em controladoria,
foi um momento onde a governança corporativa era um tema muito discutido. Então, assim, se alguém me perguntasse naquela época o que é governança corporativa, eu não saberia responder. Então, foi ali mesmo, na pós-graduação, que aí alguém mostrou um slide, explicou o que era a estrutura. Começou a conhecer o assunto e ver a importância dele para a empresa. Exatamente. E para o mercado, né? Inclusive, naquela época, a gente está falando ali de 2010 a 2012, bom, já tinham celulares, smartphones, eu não sei dizer, mas assim, hoje é muito comum você entrar no Google, digita ali, mas naquela época isso não era tão comum. Não tinha disponível. Eu acho que não tinha nem smartphone, devia ser SMS, alguma coisa assim. Então você não tinha internet disponível ali para consultar. Então hoje os jovens, né, já tem uma... muito mais fácil. Uma visão assim genérica. Às vezes assim, de um formato que não agrega tanto conhecimento, porque a informação está tão diluída, né? Isso. Mas pelo menos tem uma noção, né? Exatamente. Aí ele pode se aperfeiçoar nisso. Exatamente. Né? Então, assim, para quem está nos assistindo, Kleber, a pós-graduação em controladoria que você fez lá, né, 2010, 2012, né? Acho que é isso. Você percebia já naquela época que ela agregava para o teu dia a dia na empresa, te ajudou lá a estruturar teus trabalhos, liderar a sua equipe. Foi importante, então, assim, você reconhece isso? Foi importante, inclusive foi um ambiente de muito debate, né? Que era uma coisa que eu não vivi na graduação, né? Na graduação você está ali o tempo todo aprendendo, né? Desenvolvendo seu conhecimento. Na pós-graduação você tem que compartilhar esses conhecimentos. Então, assim, tem muita coisa que você não sabe, mas o colega do lado está numa organização, então ali você vai... Passou por aquela experiência, né? Exatamente, então isso agregou bastante. E o currículo dos professores, né, eram muito bons, assim. Sempre ali, né, alguns mais acadêmicos, né, professores pesquisadores, e outros mais do mercado de trabalho, né? Eu me lembro que o meu professor de contabilidade societária, ele era consultor, né? Então ele vinha todo de terno, vinha lá do cliente para dar aula. Então, como eu sempre atuei no terceiro setor, ele era a pessoa que me passava essa visão mais de rentabilidade, de performance, né? Enfim, de questões assim mais voltada mesmo para a controladoria. Aí eu falo que são aspectos financeiros que no dia a dia, dependendo do setor que você trabalha, está muito viciado no operacional. Os sistemas hoje têm uma participação importante. Você, às vezes, trabalha mais, né, no operacional e analisa menos, né? Porque o sistema está tão parametrizado que aí o profissional acaba não pensando. Fica então, muito executor e pouco gestor, exatamente, né? Às vezes para tomada de decisão. Então ali mais você que tem que se reunir com a diretoria, com a governança corporativa, com auditores externos também. Exatamente. Você tem que ter aquela dinâmica de informação. Eu lembro que eu tinha aulas onde o professor trazia o balanço publicado no Diário Oficial, a gente abria, né? E a gente tinha que analisar, fazer o cálculo de índice de liquidez corrente e tal. Então, assim, você saía já com aquela visão, né? Enfim, já saía preparado, né? Tinha uma disciplina também, que era a própria disciplina de controladoria, que aí você tinha que fazer as simulações, né? Se o negócio era rentável ou não. Enfim, então isso abriu bastante, assim, a minha mente, me ajudou bastante a desenhar. Inclusive, a gente fez um programa de auditoria interna anual, né? Então isso também foi uma coisa que eu aprendi na graduação, que para cada trabalho que você vai fazer, você tem que ter um planejamento. Mapear os riscos, ver os graus de risco. Então eu fiz isso, inclusive, na SPDM, fiz um programa anual de auditoria, criei o cronograma, quais eram as áreas de maior risco, sugeria para a diretoria, olha, porque 70% de um orçamento na área de saúde, professor, de um hospital, por exemplo, é folha de pagamento. Né? Então, o maior risco está na folha de pagamento. Quando você fala de diversificação ali, de cobertura de risco, né? E aí os outros 30% são o quê? Medicamentos, serviços terceirizados, né? Então, ali você dividia por área, né? Você tinha também ali um planejamento de cobertura financeira, né? Qual era o maior risco que você tinha que cobrir, que era a folha de pagamento, mas você tinha também o mapeamento dos controles e dos riscos. Então você sabia ali, por exemplo, olha, aquela atividade tem um risco acentuado, então a gente tem que fazer um trabalho preventivo ali.
Mas, enfim, uma revisão com mais periodicidade, né? Um outro tipo de, talvez, de amostragem e tudo, né? Então. Poxa, tudo isso é tão interessante que você está falando, né? Eu vi muito disso, eu vi na pós-graduação em controladoria. E a gente trata disso a fundo na pós de auditoria. Isso. E também temos uma pós de controles internos, gestão de risco e controles internos. Então, a gente trata de vários assuntos que se relacionam no dia a dia do trabalho, né? Exatamente. Então, o profissional, quanto mais capacitado ele for, muito mais chance de ter mais empregabilidade, de ter ascensão na carreira, né? Então, a gente volta sempre com essa ideia de investimento em educação continuada. A educação nunca é demais. É claro que você não pode ficar, de repente, com a frequência, você tem outras necessidades, inclusive o próprio trabalho, né? Mas o investimento em educação é fundamental. E a gente está vendo o exemplo disso que o Kleber está relatando, né? E aí eu queria que você pulasse daí, se você tiver alguma outra coisa para falar, não há problema. Sim. Mas é que eu estou curioso para saber do momento que você decidiu fazer o mestrado e como é que foi a experiência no mestrado. Perfeito. E quanto ele também agregou lá para a SPDM no trabalho de vocês. Perfeito. A decisão do mestrado, bom, aí eu já era um gerente corporativo, né? Já tinha ali uma estrutura de 100 colaboradores, e aí eu comecei a ter um ambiente, professor, muito, como que eu posso dizer? Muito colaborativo, né? Então eu era chamado para prestar opinião sobre determinados problemas que a instituição atravessava. E eu comecei a lidar muito com advogados, né, com os próprios médicos, mas não só os médicos em si, os médicos que assumiam cargos de diretoria. Né, que precisavam de suporte de informação, informação com segurança. Né? Exatamente. E todos os médicos que lá atuavam como diretores tinham um curso de formação em gestão hospitalar, eles tinham um MBA com muito foco em gestão, né, gestão hospitalar. Então era um outro tipo de profissional, com números na cabeça, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que mudar o meu comportamento, ter um relacionamento profissional, num ambiente corporativo onde eu conseguisse ter uma interface melhor com os departamentos. E eu sempre via citações de trabalhos, então as pessoas, né, eu posso valorizar pelo menos essa questão do médico, porque os médicos, eles são profissionais muito ligados à pesquisa, né? Exatamente. Eles são, a profissão de médico exige que você... Tem uma relação forte com a academia. Exatamente. Né? Então, eles têm que fazer as pesquisas. Então, os próprios pacientes servem como... As doenças, né, servem como instrumento de pesquisa. E aí também, meu superintendente na época também, uma pessoa médico, mas com muitos cursos de gestão, MBAs, tá? Ele é mestre também então assim, eu pensei que seria o momento certo para mim me desenvolver do ponto de vista corporativo e entender um pouco mais, né, da academia e o que a academia, o que a teoria poderia me proporcionar. E eu sempre tive também, professor, aquela vontade de participar do meio acadêmico como professor. Eu não sabia se eu ia ter o perfil de professor, mas eu falei, tem que ser o mestrado acadêmico. Eu vim conhecer o programa, pesquisei no site. E assim, por que eu não decidi por outras? Existiam outras instituições, né? Você tinha a USP, né? Que, enfim, eu sempre soube que o tão difícil que é você ingressar na USP para fazer mestrado e doutorado, né? E aí eu me lembro que tinha algumas instituições de ensino que tinham curso de mestrado em ciências contábeis. A principal era a FECAP, mas eu não me lembro, eu acho que a PUC tinha algum... A PUC tinha o mestrado já. Na época, tinha uma outra, além da USP, que eu não me lembro agora se era o Mackenzie, qual era exatamente. Tá? Mas eu lembro que eu falei, poxa, mas eu me identifico mais com a FECAP, eu já fiz a graduação, já fiz a especialização. E aí eu lembrei do professor Alexandre Garcia, que foi o coordenador do curso de graduação, e acho que depois ele foi de pós-graduação também, mas ele era o atual, né, coordenador do curso de mestrado, né, o stricto sensu. E aí eu pedi, né, vim aqui, né, pedi para conversar. Eu lembro até que em um determinado ano, até por conta dessa conversa, o professor Alexandre levou a equipe da FECAP na SPDM, nós fizemos uma palestra, fizemos uma parceria, né? Então hoje todos os colaboradores da SPDM podem cursar cursos de graduação, pós-graduação, né? Mestrado, enfim. Tem um desconto especial, 20% né, de desconto, inclusive.
e tem muitos colegas da SPDM, colaboradores que estudam e estudaram aqui na FECAP. Mas a decisão partiu realmente de eu ter uma experiência a mais, né? E lidando assim com esse público, os advogados, né? Todos mestres e doutores também, e eu comecei a atuar muito fortemente, professor, com órgãos públicos, né? Órgãos de fiscalização e controle, tribunais de conta, Ministério Público. Então, exigia uma habilidade em relatórios, em desenvolver teses, né? Defender ali os interesses da instituição, né? E criar a argumentação com base em fatos, né? Isso, por exemplo, num relatório de auditor, num relatório de perícia, né? Um laudo, e instruir, por exemplo, os advogados, né? No processo judicial, né? Então, e essa habilidade você exercitou bastante no mestrado, pelo jeito. Exatamente. Aí no mestrado, enfim, né, participando de todo o processo, comecei a participar dos créditos, né? Das disciplinas, e aí eu comecei a ver que realmente o negócio era mais embaixo, não dava para você dar uma opinião. Aí eu fui entender que não é a minha opinião, é a opinião dos autores. Técnico-científica, né? Exatamente. Então hoje, por exemplo, o que o mestrado me ensinou? Por exemplo, dados analíticos, né? Quantitativos, né? Então, se é um material, um artigo, um relatório de algum órgão que eu leio que tem esse dado, essa fonte, eu vou lá na origem da fonte para pesquisar o estudo que o auditor ou que o fiscalizador utilizou para fazer, porque eu sou responsável em prestar contas do dinheiro público, né? A SPDM recebe recursos públicos para fazer a gestão dos hospitais e eu sou um dos responsáveis para receber os relatórios e prestar contas. E essa área é uma das áreas mais auditadas, né, de tudo, né? Porque é auditado por praticamente todos os setores fiscalizadores, mais auditoria interna, auditoria externa, auditoria de balanço. E depois, às vezes, ainda vem perícia ainda. Exatamente. Kleber, tá muito bacana esse relato seu. A gente tá com o tempo, né, curto. Eu queria que você, só para encerrar a parte do mestrado, só falasse rapidamente da relação que você fez com tua dissertação, tua pesquisa do mestrado, com a atividade lá das parcerias público-privadas, e depois daí a gente já vai partir para o encerramento aqui. Perfeito. Porque a gente vai ter que explorar isso num outro programa mais à frente. A história é longa. Ficamos combinados. Como é que foi, então, a tua dissertação e a relação lá com a atividade? Olha, a dissertação, eu já trabalhei, a SPDM ela foi convidada a participar de um projeto de parceria público-privada, era o primeiro complexo de hospitais do estado de São Paulo, que iam ser geridos pela participação, pela iniciativa privada, né? Foi um edital internacional, inclusive, empresas de vários países participaram. A SPDM ela entrou num consórcio com uma instituição privada, era uma construtora, né? Então toda a parte do projeto, da construção, da operacionalização do hospital seria feito por uma empresa que normalmente é uma construtora, que apresenta todo o projeto, etc., né? De gestão do patrimônio, né? Do prédio, do hospital, das máquinas, enfim, é uma concessão. Né? E dentro dessa concessão, porque a construtora ela não atende paciente, ela pode gerenciar os serviços, contratar a empresa de limpeza, infraestrutura, mas quem atende o paciente é a organização social. Então isso estava previsto no edital. Então a gente entrou que a gente chama de bata cinza, né? Perdão, a gente entrou com a bata branca. A bata cinza é toda a infraestrutura. Né? A bata branca é o atendimento ao cliente. Você trouxe isso para a tua dissertação. Aí a minha professora, a minha orientadora, a professora Eleonor, aqui do mestrado da FECAP, falou: Kleber, vamos fazer então a dissertação e o tema da dissertação era os aspectos favoráveis ou desfavoráveis, né, da gestão dos serviços de saúde por meio do contrato de gestão. E aí eu trouxe a experiência, né, a minha prática, e aí ela desenhou toda a metodologia, né, o professor me ajudou com toda a metodologia, foi um estudo de caso, né, direcionado, com uma entrevista estruturada. Olha, foi assim um trabalho fantástico, entrevistei médicos, entrevistei inclusive o órgão público, né? Eu entrevistei o responsável técnico que fica dentro. Forte mesmo de campo, hein? Exatamente, o responsável pelos projetos de PPP no estado de São Paulo na área de saúde. Né? Então essa pessoa me ajudou, conversei inclusive com membros, integrantes porque eu na época não me lembro se era, acho que era o Alckmin ou o João Dória, o governador, e tinha uma área de PPP que normalmente era administrada pelo vice-governador, que era chegou a ser até candidato, mas
não ganhou. Enfim, e entrevistei uma das pessoas que era um especialista que trabalhava nesse time dentro do governo do estado. Então, assim, eu obtive informações relevantes. Então, foi uma dissertação assim, que me exigiu um conhecimento na época da pandemia, tudo online, aquela coisa toda. Mas, assim, foi uma experiência, inclusive, que depois da dissertação, ela foi distribuída, inclusive, para várias pessoas do meio da área de saúde, né? E, assim, foi um estudo de caso. Você cumpriu, né, com essa pesquisa, o que a gente procura sempre, fala que a universidade, que é o papel principal da universidade, é criar conhecimento novo para a sociedade. E conhecimento útil, né? E pelo relato, né, que o professor Kleber está falando, vocês podem perceber que, né, quando você investe numa pesquisa acadêmica, a finalidade dela não é apenas publicar assim para questões de carreira docente, mas para gerar algum conhecimento novo para o mercado. Na pós-graduação a gente também tem, né, os artigos científicos, né, são opcionais, aí o TCC, mas que a gente tem assim, um histórico muito grande de artigos publicados, pesquisas muito interessantes. E no mestrado, então, assim, é muito mais amplo isso, né? E esse relato que o Kleber está fazendo, vocês podem ter certeza que, sim, quem quiser pesquisar, inclusive, assuntos relacionados a parcerias público-privadas, acessem a dissertação dele, que está no site da FECAP, né? É acesso livre, e também, com certeza, pode consultá-lo se precisar de algum apoio. E aí, sim, a universidade cumpre o papel, né? E o programa do mestrado cumpre o seu papel ao gerar, né, um estudo real, né? E levar conhecimento, como você falou, foi distribuída para várias instituições justamente para disseminar esse conhecimento. Né? Exatamente. Daria um programa só falando da tua tese, da tua dissertação, Kleber, né? Eu vou ter que partir para aqui já para o encerramento, até lamentando aí a gente ter que interromper, porque você teria mais histórias para falar do mestrado. Mas eu gostei bastante, que você relacionou, acho que ficou bem claro aí para o público, a importância que a pós-graduação Lato Sensu teve, né, no processo de trabalho lá na SPDM e também, né, encerrando aí com a dissertação, né? Sim, agora falta a tese de mestrado, né? Então já pode programar isso. E o doutorado, né? É isso, a tese de doutorado, pode pôr no teu planejamento isso, porque você tão jovem assim, você não vai escapar dessa. E você sabe que é importante, né? Nós não falamos aqui da experiência de docente, né, Kleber, sua. Eu acho que a gente assim, poderia entrar em mais detalhes num outro momento, quando a gente, de repente, falar. Perfeito. Mas eu acho que é importante você só fazer uma frase, na hora que você for fazer, eu já vou passar para você fazer as considerações finais, falar um pouquinho dessa experiência docente tua, e daí você faz as considerações finais, porque eu tenho aqui, eu vou falar dos cursos para a gente ir para o encerramento. Perfeito. Né? Porque senão vai esgotar, vai ficar muito extenso. E a gente volta em algum momento aí, volta para discutir esses assuntos de novo. E você já fica convidado. Você quer, então, nas considerações finais, a mensagem para o público e falar da tua experiência docente também, por favor? Bom, na área docente foi, assim, um desafio, né? Porque é um professor inexperiente, né? Então, assim, a gente passa alguns calafrios na frente dos alunos, né? A gente acha que é fácil, se prepara, mas chega na hora, você dá ali umas travadas. Mas eu fui professor, né? Sou professor de disciplinas como custos hospitalares e também economia em saúde, que são disciplinas voltadas para a gestão na área hospitalar, né? Então o IPESP, que é a instituição que eu leciono hoje atualmente, é para um grupo de alunos, né, de graduação e de pós-graduação em gestão hospitalar. E o meu recado final, professor, é dizer que na minha carreira a educação foi fundamental, né? Para mim, a FECAP é uma mãe, né? Porque ela conseguiu me dar toda a bagagem que eu preciso. Hoje não me falta nada em termos de conhecimento. Então, eu acho que a carreira, não existe uma carreira promissora sem educação. Então, você tem que se preparar, a graduação, a pós-graduação, a especialização, o mestrado e o doutorado, se for necessário, você sempre tem que estar buscando a atualização, né? Então agora a gente está numa era de inteligência artificial, de inovação, enfim, tudo que você procurar fazer, e a FECAP tem aqui esses cursos todos, é importante para que você se desenvolva profissionalmente. Então toda a minha carreira não conseguiria ter atingido a remuneração, a posição que eu tenho hoje, professor, sem os cursos que eu fiz aqui na FECAP. Fiz outros também em outras instituições como complementares, né?
Mas, sem dúvida, eu diria que a graduação, a pós-graduação e o mestrado aqui na FECAP foram fundamentais para o meu desenvolvimento profissional. Então, aconselho todos a ficar de olho aí nos cursos da FECAP e ingressar, porque aqui você vai ter um networking fantástico, né? Inclusive, oportunidades de trabalho, consultorias que eu fiz foram todos com colegas, parcerias, de cursos da colegas. FECAP, né? Os professores do mestrado, enfim, todos eles são, enfim, vocês vão conseguir se desenvolver profissionalmente, sem dúvida, e eu agradeço bastante a participação e fico à vontade aí para outros convites. Perfeito, Kleber. Eu tenho uma parte que eu quero falar dos cursos da FECAP, né? E depois eu volto para a gente fazer um encerramento, né? É bem rápido, fiquem aqui, mais 2 minutinhos a gente encerra o nosso episódio de hoje. Quero dizer para vocês que nesse semestre, e normalmente esse volume não varia tanto, às vezes aumenta um pouco, nós estamos ofertando 10 cursos na modalidade presencial e também ele é transmitido online, então nós temos alunos até de fora do Brasil, brasileiros aí expatriados, trabalhando em empresas fora do Brasil e de todos os estados, aí, cidades de várias regiões, porque o aluno assiste a aula na modalidade online junto com os colegas que estão aqui no campus, na sala de aula junto com o professor. Então tem uma tecnologia, a FECAP investiu muito nessa tecnologia e o aluno está na casa dele, está no trabalho dele e se sente assim, presente na sala de aula. Então a gente passou a chamar esses cursos de cursos flexíveis ou flex, porque se o aluno estiver em São Paulo, ele pode vir assistir presencialmente aí as aulas. E temos 10 nesse momento sendo ofertados e temos 11 cursos na modalidade EAD. Então 100% EAD, né, onde a metodologia é um pouco diferente. Muitos desses cursos também são ofertados na modalidade flex, então o material normalmente são os meus professores que também prepararam os materiais para o EAD. O EAD te dá uma flexibilidade de agenda, né? Você estuda nos horários que são melhores para você e tem algumas formas, né, de aprendizado diferentes, principalmente baseadas na andragogia, onde o próprio aluno ele estrutura o processo de aprendizagem dele, seguindo a nossa trilha de aprendizagem já testada, já comprovada, né? Então, a FECAP desde de 2019 tem cursos EAD em pós-graduação. Eu coordeno um deles, que é a auditoria. E a auditoria a gente já tem desde 2020, né? Então 21 turmas, inclusive a gente está abrindo uma turma esse mês e temos alunos, nesse curso nós já tivemos alunos que estavam fora do Brasil. Eu vou falar para vocês aqui rapidamente os cursos, mas vocês que tiverem interesse, né, acessem o site da FECAP, lá na aba pós-graduação, vocês vão ver a modalidade flex, nós temos auditoria e controles internos, que eu também coordeno, temos contabilidade empresarial com a abordagem do IFRS, temos controladoria, que é a sequência do curso que o Kleber fez, né? Temos Data Science, que é um curso novo, né? Uma aposta que a FECAP está fazendo, baseada na tecnologia, inteligência artificial. Finanças corporativas, temos gestão estratégica de pessoas, esse curso é bem antigo da FECAP, focado, né, nos recursos humanos, na importância deles na empresa. Gestão tributária é um dos cursos mais antigos também, junto com controladoria, auditoria e perícia, são um dos cursos mais antigos da FECAP, vem lá desde os anos 1980. Mercado de capitais, negócios internacionais e comércio exterior, e a pós-imperícia, que eu também coordeno. Essa coordenação minha nesses 3 cursos, né, nos 2, né, que são flex, fazem 10 anos já, nesse ano completaram 10 anos, e o de auditoria EAD, né, ele foi lançado em 2020. E depois, então, voltando aqui para vocês terem uma ideia das opções do curso EAD, né, de pós-graduação, nós temos a auditoria, que eu já falei, também a contabilidade financeira em IFRS, controladoria, gestão de compras e suprimentos, esse só na modalidade EAD, gestão de negócios, competitividade e inovação, é uma abordagem muito dinâmica sobre o tema, gestão financeira, gestão pública, e aí nós temos uma ramificação de gestão pública. Inclusive o aluno pode cursar na sequência, né, e vai ampliando o conhecimento dele, porque tem gestão pública em auditoria, gestão pública em controladoria, gestão pública em regime próprio da Previdência Social. E gestão tributária, que daí esse gestão tributária é uma modalidade mista, ele funciona como semipresencial. Então, eventualmente, tem aulas no campus e o aluno, né, tem que fazer a participação presencial no campus também. Então, vocês percebam que temos, né, 21 cursos hoje, né, lançados. No segundo semestre, provavelmente, teremos 20 ou um pouco mais de 20 cursos. E são cursos muito, assim, com uma recorrência, né, de abertura de turmas muito constante.
E cursos já consolidados, né? Mesmo esses que são lançados, né? E a FECAP sempre, cada semestre, está lançando um curso novo. E isso é muito importante e a gente sempre atualiza a grade curricular, a gente mantém os professores e às vezes quando tem que substituir um professor, porque o professor, por questões de carreira, aposentou, alguma coisa assim. E uma das exigências do corpo docente é que eles sejam atuantes no mercado, que tenham uma experiência no mercado, não é só experiência teórica, tem que ter prática e todos os cursos são voltados para prática em sala de aula. Então fica o convite para vocês conhecerem os cursos, planejarem isso nas suas carreiras e seguindo o aconselhamento aqui do Kleber, que tomem como um desafio, lembra que eu falei de quando a gente é desafiado, né? Tomem como um desafio de planejar isso e participar da educação continuada, mas investindo num curso de pós-graduação lato sensu e depois no mestrado, que também não impede de fazer cursos de curta duração. A FECAP mesmo tem curso de extensão, né, de curta duração, que são muito importantes, mas quando vocês pensarem no encarreiramento ligado à academia e o mercado, o curso de pós-graduação ele oferece muito disso, né, que o Kleber falou. E um ponto que ele estava aqui quase que na última fala dele, a interação com os colegas que já têm uma experiência, né, de mercado. Então a pós-graduação tem essa riqueza, onde você debate temas com os colegas e com os professores, discutindo realmente as práticas, né, Kleber, de mercado, as melhores atuações. Então, para encerrar, pessoal, eu convido vocês a visitarem o site da FECAP, então, e neste programa, né, como é o primeiro episódio, né, eu peço a vocês que compartilhem esse programa com seus colegas, outras pessoas que estão interessadas aí no tema pós-graduação, né, tomando a ideia de debater assuntos de pós-graduação, relacionando com o mercado, relacionando com a experiência, né, dos nossos egressos, também a experiência dos nossos professores. Então, compartilhem esse programa, curtam lá no nosso canal e não deixem de nos acompanhar. Fica esse convite e também já o agradecimento, né, por vocês terem assistido o programa e espero que nos acompanhem aí nos próximos episódios. Professor Kleber, muito obrigado aí por ter aceitado, muito obrigado por trazer a sua experiência, né, tirar um pouco da sua rotina de trabalho, sua hora de trabalho e colaborar conosco e com, né, tanto os nossos alunos como futuros alunos nossos, trazendo a tua experiência e contando a sua história e relacionando essa carreira, né, tão brilhante, né, em tão pouco tempo, né, tão brilhante assim, e reconhecendo, né, essa relação dela com a educação continuada, especialmente pelo carinho aqui com a FECAP, pela sua história junto com a FECAP, e inclusive de trazendo a sua filha aqui para a FECAP, né? Isso. Quem sabe um dia a gente faz um programa, você e ela juntos, falando da experiência com a FECAP, né? Então, muito obrigado mesmo, que continue assim o carreiramento, né? E esperamos aí num próximo episódio que você venha conosco aí novamente compartilhar essa experiência conosco. Eu que agradeço, fico à disposição. Um grande abraço aos alunos, aos interessados, que com certeza vão ingressar na FECAP. E, sem dúvida, dizer que a carreira na área contábil, financeira, enfim, é excelente. Tem oportunidades para todos, enfim. O céu é o limite, né? Exatamente. Então, boa sorte para todos e muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, em nome da FECAP, em nome da pós-graduação. Ao público, então, muito obrigado. Continue nos seguindo e participe aí e acompanhe os próximos episódios.